Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? É, Vamos ver se alguém vai entrar aqui para estar comigo, né? Primeiramente, eu quero agradecer, né? Então, vocês, oi, pessoal que está entrando. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês, né? Que conseguem estar comigo aqui ao vivo. E quero pedir para quem tem conseguido ver depois, né? Quem só consegue ver um pouquinho depois, né? Na reprise, né? Eu quero que vocês me ajudem a compartilhar esse conteúdo, tá bom? A gente tá aqui no Instagram, vai ficar por 24 horas, né? Eu também disponibilizo depois lá no Face e no meu canal, né? Faz 2 semanas que eu abri esse canal, que é a psicóloga Maria Rodrigues. Então, todos os vídeos dessas lives tem ficado lá, vocês podem se inscrever, eu também tenho lançado outros vídeos também durante a semana, tá bom? Então vocês podem me ajudar a compartilhar esse conteúdo e chamar mais pais para estarem aqui também, né? Acho que esse contato, a gente consegue fazer um contato online, né? De uma forma que eu posso chegar em várias casas através desse vídeo, né? E isso me deixa muito feliz, né? Porque realmente no meu atendimento, né? Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, para quem não me conhece, né? Nos meus atendimentos, certamente eu tenho limitantes, né? Que são as pessoas que estão aqui perto, são as pessoas que conseguem estar e vir aqui na clínica, né? Mas esse conteúdo chega, né, aonde outros pais possam estar precisando, né, dessa mensagem. E hoje a nossa mensagem vai ser sobre sexualidade infantil, tá? Eu já quero trazer, eu trouxe um caderninho aqui que é os meus estudos e eu vou acompanhando por ele para ser um pouco didática com vocês também. No final da live eu sempre deixo um período para que vocês possam me perguntar e vocês também têm um canal aberto, vocês podem me mandar mensagens também, né, para que se ficou alguma dúvida, tá bom? Então, como a gente vai falar sobre sexualidade infantil, esse tema ele é muito abrangente, como a maioria dos temas eu acho que a gente tem falado. Então eu pensei em dividir, né? Eu vou dividir essa live em duas, né? Hoje vai ser a parte um, que a gente vai estar falando, dando uma visão geral sobre sexualidade. E na semana que vem eu vou me deter algumas questões mais polêmicas, vou dizer, né, sobre masturbação e sobre abuso infantil, sexual. Então, assim, eu sei que tem muitas dúvidas, algumas mães já tinham me pedido, né, para algumas orientações nessas situações e eu vou deixar esse conteúdo para a semana que vem. Né? Então, se concentra aí hoje, se você vai estar vendo agora, né, ou vai estar vendo, tá me assistindo depois, mas eu preciso, né, mantenha atenção nesse conteúdo que vai ser, como a gente diz, um afofar da terra, né, para a semana que vem também você conseguir ter um entendimento maior do que tem acontecido com a sua criança, tá bom? É claro que casos específicos, situações que possam ser algumas coisas específicas, eu não vou falar aqui sobre alguns adoecimentos nessa área, né? Se você tiver essas dúvidas, vocês podem me mandar, né, também, tá? Então, falar sobre sexualidade infantil, falar sobre sexualidade em geral, tem sido um tema que os pais, né, me trazem como um tema bem delicado, né, constrangedor para alguns, tabu para outros, eles nem conseguem falar, mas eu quero trazer essa live agora para vocês para desconstruir um pouco, né, esse pensamento,
né? A sexualidade é algo inerente ao ser humano, né? Faz parte da nossa formação, né? Então faz parte das nossas vidas isso, né? Então a sexualidade está em tudo, né? Está em todas as coisas que vemos e que sentimos, né? Então ela se dá quando a gente fala a forma como nos relacionamos com o mundo, né? A forma como nos relacionamos com o outro, a forma como nos relacionamos com o nosso corpo, né? Então realmente estamos ensinando sobre educação sexual, né, em todos os momentos. A sexualidade é algo abrangente, não é uma situação específica que a gente vai falar em tal momento, né? Eu quero trazer informações para vocês nessa live que traga mais do que informação, que ele possa gerar uma educação, porque informação por informação, gente, a gente tem informações, muitas informações, mas que realmente isso faça parte da nossa vivência, que a gente consiga trabalhar com ela é muito mais do que isso, e isso é que eu gostaria que vocês que esse conteúdo estivesse fazendo parte da vida de vocês, né? Então eu falo informação por informação, muitas pessoas sabem dos malefícios do fumo, do cigarro, mas muitas pessoas continuam fumando, né? Então quero que vocês pensem, né, que muito mais profundo do que a informação é só um campo para vocês pensarem que a gente precisa de uma educação sexual, né? E isso acontece desde o nascimento de uma criança, né? Ela está aprendendo sobre sexualidade desde o seu nascimento, porque a sexualidade é viva, né? Ela está, a gente está falando sobre sexualidade quando a gente se relaciona harmoniosamente com o nosso parceiro. A gente está falando, está ensinando sobre sexualidade quando a gente fala para uma menina como se relacionar com outra menina e com outro menino. A gente está falando sobre sexualidade quando a gente fala para o menino como é a melhor forma de se estar com uma menina, ou se tratar uma menina, ou se tratar um outro colega, né? Como se trata os pares. A gente está falando sobre sexualidade nas nossas relações. A gente não pode deixar de pensar que estamos ensinando sobre sexualidade desde o nascimento de uma criança, porque ela tem observado os nossos relacionamentos, né? E por isso a gente tem que pensar que valores que você realmente quer ensinar para o seu filho, né? E a gente tem que se colocar a pensar isso, porque se você não tem pensado nisso, realmente você está ensinando sem perceber. Os valores estão sendo passados, né? A gente está ensinando sobre sexualidade quando a gente não fala sobre sexualidade, né? A gente também está ensinando a criança sobre sexualidade quando a gente não fala para ela disso, né? Então vamos desvincular que falar sobre sexualidade a gente vai ter que passar para fala. Isso vai existir, que são pontos que eu vou trabalhar com vocês aqui, né? Mas a sexualidade é viva, né? Ela está nos relacionamentos, e a criança tem aprendido sobre sexualidade em todos esses momentos, tá bom? Olá, tudo bem, Jéssica? Parei um pouquinho aqui, né? Mas eu tenho falado para vocês, então, a gente tem que tirar um pouco esses conceitos que talvez nos foram colocados, né? A gente às vezes acha que falar sobre sexualidade
é um bicho de 7 cabeças, porque foi criado isso para você, sim, eu sei, né, enquanto pai e mãe, as nossas dificuldades, né, mas o meu trabalho aqui e o meu desejo é que isso possa ser um pouco desconstruído aqui nesse momento, né, porque a sexualidade está acontecendo, você está ensinando sobre sexualidade, até quando você não tem observado que isso tem acontecido, tá? Então eu vou colocar para vocês alguns pontos para a gente pensar nessa primeira live, como eu tenho falado. Na semana que vem eu vou estar falando sobre masturbação primária, sobre algumas situações e sobre abuso infantil, tá? Alguns temas um pouco mais polêmicos a gente vai deixar para a semana que vem. Eu quero que vocês tenham uma compreensão sobre sexualidade agora, né? Quebre, desconstrua algumas situações que a gente aprendeu ou que foi colocado, né, pra gente, para que depois a gente tenha uma visão um pouco mais ampla quando a gente falar desses dois conceitos, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, a gente, então, enquanto pai e mães, a gente não tem que pensar que a gente vai ensinar sobre sexualidade num dia específico, que vai precisar de uma grande explicação, que ninguém vai poder estar na casa, né? Que tudo vai ter que ser preparado para o dia dessa grande explicação, ou que a escola vai ter que gerar esse dia dessa grande explicação. Como eu falei para vocês, o ensinamento sobre sexualidade já está acontecendo. Se você não tem observado as suas relações, ele já está acontecendo. Então, isso é bom para que a gente pense que valores você tem ensinado, que situações, o que você quer passar, porque isso você já está ensinando. E quando for necessário falar, a gente vai pensar que a gente vai começar a dar algumas explicações de acordo com as perguntas, tá? As explicações só vão vir de acordo com as perguntas. Não estou falando das orientações que vão vir depois, né? Que vão vir junto, né? Não vai precisar de uma pergunta, mas as explicações, né? De alguns temas que acho que gera mais talvez mais dúvidas para as mães, né? E aí, quando meu filho começar a perguntar de onde ele veio, para onde, né? Que eu falo, a gente sempre quer saber, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Como que as crianças nascem, essas perguntas vão chegar sim, né? E precisamos estar preparados para respondê-las. Mas no momento que é chegado essa pergunta, é que a gente passa para a resposta. Antes da resposta, eu sempre indico para vocês que a gente tem que ter uma repergunta, né? Você tem que questionar essa criança dessa pergunta. Vamos colocar um exemplo. Às vezes eles perguntam assim: mãe, o que é sexo? E aí você fica lá: meu Deus, meu filho tem 3 anos, como que ele está perguntando sobre sexo? 4 anos. E você logo quer dar alguma resposta para o seu filho. Mas primeiro pergunte para ele o que ele entende sobre sexo, o que realmente ele está perguntando. Gente, a maioria das vezes ele não está falando sobre um ato sexual. Ele está perguntando o que é a diferença do menino da menina. Simplesmente isso. Então, que a gente possa primeiro trazer um questionamento de volta para entender, né, o que realmente eles estão perguntando, né? A criança, a gente tem, é claro, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, vem à nossa mente a nossa orientação, o que sabemos de sexualidade hoje enquanto adulto, vem a nossa sexualidade em questão. Mas não é o que o seu filho, a sua filha está passando, né? Não então a gente tem que dividir as situações,
tá bom? Eu vou trazer até para vocês um pouquinho disso. Não é a erotização, pensar no ato sexual em si, não é isso que a gente tem falado sobre sexualidade, mas sim, a criança tem desenvolvido a sexualidade desde o seu nascimento, então a gente tem algumas formas de observação que eu vou trazer para vocês. Eles vão trazer as perguntas, mas as perguntas vão ser respondidas claramente, sem mentira, de forma simples, de acordo com que de acordo com a idade do seu filho, com o entendimento do seu filho, né? Então, por volta de 4, 5 anos, às vezes eles perguntam, né? Como é que o bebê veio parar na barriga, né? Então, a gente pode responder de uma forma clara, né? É a semente do papai que se juntou à semente da mamãe e está ali na barriga e vai nascer o bebê, né? Às vezes, a maioria das vezes isso é suficiente, a gente não precisa trazer grandes explicações nesse momento. Você vai ver que a gente vai ensinando para a criança algumas situações a mais a partir dos 6, 7 anos, porque eles também já estão aprendendo, né, na escola sobre biologia, sobre formação anatômica. Então, algumas situações a mais vão vir. Só que se você está presente na educação do seu filho, se você tem essa relação empática, se lembra tudo que eu tenho falado nas outras lives, né? De você trazer um vínculo maior com seu filho, de ter essa situação aberta, se você traz essas informações sobre todos os temas na vida do seu filho de uma forma mais tranquila, mais saudável, né? Certamente o seu filho vai te perguntar, né? Ele não vai ter medo, ele não vai precisar perguntar para o colega, né? Então a gente sempre fala, é muito melhor que você possa ir ensinando ele de pouco a pouco, de acordo com o que ele tem de compreensão, do que, né, essas informações serem passadas em outros ambientes que você não sabe realmente o que tem ensinado. Mas para que o seu filho possa continuar te fazendo perguntas, né? A primeira situação é que a gente não tenha uma situação de estranhamento, de espanto, de aborrecimento, porque eles estão trazendo essas perguntas, como eu tenho falado. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, quando a gente consegue trabalhar com isso de uma forma saudável, a gente tem ensinado para eles que realmente a sexualidade, o sexo, o ato sexual em si, todos os desdobramentos da sexualidade, em todos os lugares onde, né, ela se compõe, é saudável, né? Eles vão achar o caminho, né, saudável do prazer, né? Então é isso que a gente tem que trazer. Talvez a sua dificuldade é que você não tenha aprendido dessa forma, né? Você tenha alguns outros questionamentos também dentro de você e você precisa realmente procurar uma ajuda especializada, né? Ou trazer esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento traga uma mudança no seu comportamento, para que esses primeiros anos de vida dos seus filhos, você consiga conduzir isso da melhor forma possível, tá bom? E às vezes vai ser necessário até a gente falar que esse ponto específico a gente não está preparado para responder agora e amanhã a gente volta a conversar sem problemas, né? É claro que quanto melhor você estiver preparado, que essas situações realmente vão acontecer, né? E que seu filho não tá falando de sexualidade como você reconhece a sexualidade do adulto, né? Fica muito mais natural, né? E o natural, porque isso é natural, isso faz parte da nossa Constituição, isso é um ponto muito importante, né, da nossa Constituição, e ele precisa ser trabalhado de uma forma saudável para gerar relacionamentos saudáveis e vivências saudáveis no futuro, tá bom?
Outro ponto importante, né? Eu vou falar para vocês agora de 3 fases, né? Que as crianças nessa primeira infância, até os 6, 7 anos, vivencia, que talvez seja as situações que vocês observam, principalmente às vezes as escolas observam, né? E que traz às vezes um estranhamento, um espantamento, e a gente fica sem saber o que fazer com os nossos filhos nesses momentos, tá? Então, lá com a psicanálise, né, a gente vai ter alguns entendimentos, né? Eles dividem essas fases da sexualidade infantil nessa primeira infância em 3 fases. A primeira é a fase oral, né? Que é naquela fase que a gente fala de 0 a 2 anos, por volta de 1 a 2 anos, que a gente fala que a criança coloca tudo na boca, né? É chupeta, mamadeira, e é se observado, por que se observou, né? Ligado à sexualidade, porque muito além da satisfação de alimento, né? Tem uma satisfação, tem um prazer ligado a esse ato, né? Então você realmente vai ver que a criança às vezes quer chupar o dedo, coloca objetos na boca, ela aprende também sobre o mundo, né? Nessa fase oral dessa forma, por isso que tudo é colocado na boca, né? Então não precisamos estranhar essas situações, e que às vezes o bebê vai querer o peito não só para uma alimentação, mas ele tem um prazer nisso, né? Ele tem uma satisfação nisso, ele tem um acalentar nisso, e isso não é um problema, isso não é algo para ser policiado a todo momento, ser tirado a todo momento, porque como ele não pudesse ter essa forma de prazer, né? Isso é reconhecido, ele vai precisar nesse momento dessas situações, a gente só vai fazer acompanhamento para que ele passe para as fases seguintes, tá? Então a fase seguinte está relacionado, é chamado de fase anal, né? Porque está relacionado com a maturação dos esfíncteres. E aí nesse ponto, né, ele já começa a ter controle do cocô e do xixi, né, e é trazido que ele também tem uma satisfação nesse controle, né, e é onde a criança começa a observar o seu corpo um pouco mais, né, algumas nesse período já saíram da fralda, né? Então realmente eles já começam às vezes a manipular alguns órgãos genitais, porque eles já têm mais contato, outras crianças ainda não, né? Ai, bateu a porta. E depois é passado para a fase fálica, né, que é uma fase entre os 3 e os 6 anos, né, que realmente ele começa a entender a diferenciação dos genitais, da diferença entre o masculino, né, o genital da mulher e o genital do homem. Ele já observa que nessas partes ele consegue ter um prazer, uma satisfação, são prazer sensorial, tá bom? Eu quero deixar bem claro aqui, se algum dos pais ainda tem dúvidas sobre isso, nessa fase, mesmo que você comece a observar a masturbação que a gente vai falar seguinte, você vai observar que a sua criança às vezes passa mais tempo, às vezes pegando nos órgãos genitais, você vai observar que ele tem interesse por conhecer o do menino seu, do pai, né? Não tem nada a ver com erotismo, com promiscuidade, com ato sexual, né? Ele realmente só está observando e entrando em contato com algo que é novo para ele, mas que realmente ele consegue observar que ele tem um prazer nisso,
tá? É o momento da gente começar a ensinar sobre as diferenças entre meninos e meninas. Eles têm que começar a saber disso, a saber que se tem alguma manipulação ou uma masturbação, alguma outra situação, ele tem que ter a intimidade para fazer isso. Isso não é algo público, né? Mas realmente, talvez nesse momento espante algumas brincadeiras das crianças, né? Eu só quero que a gente possa ter a compreensão e de mostrar que isso é esperado, isso é do desenvolvimento da criança, e quanto menos trabalharmos como um problema, uma doença, algo a ser tolhido, vai trazer para a criança um sentimento de segurança, né, que não precisa de uma repressão desse instinto, dessa manipulação nesse momento, que ele possa compreender algumas coisas, mas que isso não seja problemas no futuro, né? Você lembra que eu falei, as orientações são de acordo com a idade da sua criança, a compreensão dela, mas a gente nunca precisa trazer mentiras, talvez inventar tantos apelidos, né? Tantos nomes que a gente coloca nos órgãos sexuais, tanta situações fora do que é simples, do que é verdade, do que a criança ali está aprendendo, que na frente a gente traz mais problemas com esse entendimento para a criança, sabe assim, em algumas situações, sei lá, fala um nome tão diferente, tão, sei lá, ridículo às vezes, que deixa a criança sem tomar conta do que realmente é seu corpo, né? De que o corpo dele é igual, né? Do corpo do outro menininho, que é da menininha é igual, porque o nome aparentemente é diferente, né? Então que tenhamos respostas simples. Eles vão precisar saber, é o pênis, é a vulva, é a vagina, eles precisam saber, sem a gente ficar criando muitas situações, tá bom? É claro que isso é a minha orientação, é a minha experiência enquanto psicóloga, né? Enquanto mãe, eu tenho 2 filhos, né? Mas eu quero que vocês entendam que quanto mais a gente floreia algumas situações, quanto mais a gente esconde, ou quanto mais a gente traz espantamento, mais curiosidade a gente talvez traga em relação a esse tema, e aí a criança tem que buscar outros caminhos para sanar curiosidade, porque você não passou firmeza, você não passou segurança, você não passou tranquilidade na hora que for tratar esse assunto, tá? E só para encerrar esses conteúdos que eu tenho falado, essa explanação que eu tenho trazido agora, eu espero que tenha sido um pouco mais didático, de vocês entenderem. Como eu falei para vocês, hoje vai ser de uma forma ampla falar sobre sexualidade infantil, e na próxima live vou estar trazendo alguns detalhamentos, né? Porque eu achei necessário fazer essa ampliação para que na próxima aula a gente tenha a mesma orientação quando vocês forem ouvir a aula seguinte, tá? Então, a gente precisa refletir sobre esses assuntos, né? Sobre educação sexual. Você já está ensinando para o seu filho, mesmo quando você não ensina, principalmente quando você não ensina, né? Então, quanto mais você trazer isso como uma forma tranquila, saudável, para quem às vezes está numa instituição religiosa, né, que tem esses princípios, de trazer isso realmente como algo de Deus, né, que é algo saudável da nossa formação. A gente não precisa trazer
né? Reações explosivas, punitivas, quando a gente se depara com algumas situações que a gente observa a sexualidade infantil. Então, para que a gente possa trabalhar que essa compreensão, que esse caminho até a sexualidade adulta seja um caminho de saudável, de tranquilidade, né? Que realmente a criança saiba caminhos saudáveis para a sua satisfação sexual, tá bom? A criança ela não tem feito as perguntas, ela não tem agido, ela não tem manipulado o seu corpo ou do colega da forma como pensamos como adulto, tá? Principalmente a gente precisa trazer questionamento para eles, a gente precisa estar perto deles, para que realmente eles estejam aprendendo, né, como são as formas saudáveis, mas como eu falei para vocês, essas fases vão acontecer na vida dos seus filhos, algumas situações vocês vão observar, outras não, algumas situações mais exacerbadas, e aí sim, a gente precisa trazer um olhar de uma observação maior, mas mesmo assim, sem ser punitivos e sem ser explosivos. Se você acha que o seu filho está tendo algum comportamento que você não observa algo natural, procure um especialista. Ele vai poder te orientar e vai poder também conduzir essa criança para tentar entender a melhor forma de sair dessa situação, tá? Então, a sexualidade é algo muito importante, né? Precisamos saber explorar esse campo, falar desse campo de uma forma saudável, como falei para vocês. Se você realmente, né, tem me ouvido aqui, mas não se sente seguro em falar sobre sexualidade infantil sexualidade para o seu filho, igual eu falei, de acordo com as perguntas deles, de acordo com o entendimento dele. Se mesmo assim você se sente travado, com medo, achando que você vai falar algo de errado, esse é o ponto de você parar, se observar e saber, talvez trazer algumas perguntas realmente para você, né? Que dificuldades você também trouxe sobre a sua sexualidade, né? Isso todas as vezes que a gente coloca numa situação com os nossos filhos que a gente tem um travar, um bloqueio, né? Esse muro que às vezes a gente tem observado que não ultrapassa nessa relação com os nossos filhos, a gente tem que nos observar. Precisamos, às vezes, de um especialista, né, para nos ajudar. Por isso que eu tenho falado da orientação de pais. É muito necessário pensar que não é só os nossos filhos que vão estudar, né, que vão saber sobre o mundo, né? Precisamos sim estudar sobre como ser mãe, como ser pais, né? Porque talvez o seu modelo, né, foi repressivo. Você não pode perguntar para o seu pai sobre sexualidade. O que você aprendeu como modelo de sexualidade foi agressividade, foi violência, ou foi não falar, né? Então, todas essas situações, se você tem observado que você tem alguns limitantes e vê esse distanciamento nesse ponto em relação ao seu filho, né? Procure ajuda, tá? Porque realmente esse vai ser um ponto muito importante que vai fazer muita diferença na vida dele quando adolescente e quando adulto, né? Realmente, né, a gente tem visto grandes dificuldades na vida do adulto quando ele não tem alguns questionamentos sanados, né, ou tiveram algumas situações de orientação que foram erradas, né, ou vivenciaram situações de violência, tá bom? E é isso que eu tinha para trazer, né, agora, sobre essa ampliação do tema de sexualidade, lembrando que a sexualidade é viva, ela está acontecendo, né? A gente
tem ensinado os nossos filhos sobre sexualidade, mesmo quando não nos é perguntado um assunto sobre sexualidade, tá? Então, na próxima semana eu quero estar com vocês para falar sobre masturbação e sobre abuso sexual na infância. Quero trazer alguns questionamentos que eu tenho ouvido e os medos e os anseios dos pais em relação à ansiedade nossa, né, em relação a esses temas, tá bom? E eu quero fazer um convite aqui. A gente tá aqui em São Paulo, principalmente numa semana que também de angústias, de alguns temores, né, principalmente em relação agora ao coronavírus. E eu gostaria de fazer uma live, eu quero convidar vocês para estar comigo numa live na quinta-feira, às 9h30 da noite, um pouco mais tarde, que eu acho que vai ser mais acessível para todos os pais, né? E para quem também está em outras regiões que tem o fuso horário, né? Na quinta-feira, às 9h30, eu quero trazer para vocês. Aqui em São Paulo a gente tem a situação que agora as crianças vão estar em casa, né? Por um mês, acho que tem esse prazo, né? Os atendimentos na rede pública de psicologia também, né? A gente vai ter essa parada, mas as escolas estão fazendo esse ato preventivo, né? E eu tenho sentido necessidade, enquanto mãe também, né? De trazer algumas orientações de como abordar esse tema com seu filho, de como trabalhar com seu filho nesse período. Não é um período de férias, né? Alguns pais vão conseguir estar com eles em casa, outros não, né? Mas essa é a nossa realidade agora, né? Eu gostaria, né? Eu faço esse convite para que vocês também estejam me assistindo, divulgam também. Eu vou fazer a divulgação dessa live para a gente estar junto na quinta, para que a gente, além de todas as situações que o Brasil ainda vai viver, que a gente não crie situações de medos exagerados, de traumas, né, de situações de violência também com os nossos filhos nessa situação, tá bom? Acho que o Brasil nunca viveu isso, então a gente também tem que nos preparar. Isso é a nossa educação, né? Esse é um tema também que a gente precisa tratar, mas eu queria tratar na quinta-feira, para que a gente tenha realmente o encontro de segunda-feira, a segunda parte, né, da sexualidade infantil. Tudo bem? Eu não sei se agora alguém tem alguma pergunta, quem pôde estar comigo desde o começo, né? Se tem algum questionamento, alguma dúvida em relação do que eu trouxe. E se você vai ver esse vídeo depois e também está perdido, aconteceu alguma coisa, está numa situação que você não tem encontrado respostas, né, tá angustiada, você pode me mandar um direct, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que certamente eu vou te responder, tá bom? Alguém tem alguma coisa? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Espero que esse vídeo possa alcançar muitos pais angustiados, né? Ou que não tiveram ainda essa consciência que sexualidade é ampla, é viva, e está nos nossos ambientes e conosco, né? Em todos os momentos a gente precisa ensinar para os nossos filhos que isso faz parte da nossa Constituição, ela é saudável e a gente precisa trabalhar de uma forma verdadeira com eles, simples, mas verdadeira, tá bom? Obrigada pela presença. Não sei se alguém tiver alguma dúvida pode me trazer, né? E aí vocês podem me mandar no particular também. Boa noite, pessoal. Então eu quero que vocês estejam comigo na quinta-feira, às 9h30 da noite. A gente vai trazer então o tema do coronavírus, né? E da família agora, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.